Boa. Bom, boa noite, então. Meu nome é Eduardo. Para Boa quem noite. está assistindo, a galera que está aqui, né, o Kainan, a Massa, de certa forma já me conhece, mas para quem está assistindo às vezes no YouTube aí depois e tal, eu sou dev front-end há 2 anos, tenho 25 anos, sou formado em sistema de informação e queria, né, parabenizar também aí a iniciativa da galera como um todo aí pelo grupo de estudos de front-end. Apesar de nem sempre todo mundo conseguir participar, né, e assistir online, né, por conta de correria mesmo de outras coisas, mas é uma iniciativa bem legal aí para a gente poder compartilhar os conhecimentos e os aprendizados aí, né. E hoje eu vou falar um pouquinho de testes unitários, especificamente utilizando o Jest e o Angular. E bom, vamos embora. Né, se tratando dos conceitos básicos aí do teste unitário, eu quis trazer de cara aí a diferença assim, né, de modo geral, assim, como que funciona os três tipos de teste que a gente tem. Como vocês podem ver na imagem que eu coloquei na direita de uma pirâmide, a gente tem separado aí, então na base a gente tem os testes unitários, no meio os testes de integração e por último os testes end-to-end. Como a gente pode ver aqui, ó, os testes end-to-end, ele tem como propósito ali, né, replicar o máximo de experiência do usuário, como se fosse um robô no lugar dele fazendo as mesmas tarefas. Ou seja, ele é realmente uma simulação, né, na própria interface ali do sistema, né, clicando nos botões, preenchendo algum input ali. E se a gente observar aqui, ó, na imagem que eu coloquei, tem justamente isso, tem uma interface com um layout aqui, né, e tal, alguns quadradinhos ali que talvez representam as funcionalidades e tudo mais. Então, o teste end-to-end ele é feito da forma mais realista, ali, simulando o uso de um usuário mesmo. Já os testes de integração, ele testa a comunicação entre diferentes módulos, componentes ou classes aí, né? Componentes com serviços, APIs, né? Coisas que testam, assim, algum módulo ali que tenha dependência externa. E por isso a gente tem a imagem aqui, a gente tem como se fosse dois bloquinhos aqui, uma engrenagem, e duas setas interligando uma com a outra aqui, o que quer dizer que tem essa integração aqui, né? Então a gente testa para ver se o consumo ali de um serviço, algo nesse sentido, está funcionando corretamente. E por último, que é o foco de hoje, a gente tem os testes unitários, que está bem na base ali, né? Ele é o primeiro cara que a ser feito ali, né? Se tratando dos testes, e ele tem só uma engrenagem aqui em apenas um bloco. Aqui eu coloquei aqui, né? Cobrir uma unidade de funcionamento da sua aplicação. Talvez unidade fica muito abstrato, assim, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, um sistema inteiro, ele é uma unidade. Um módulo, ele é uma unidade, um componente. Mas aí a gente vai entender melhor o que se trata essa unidade aí nesse contexto de teste unitário mesmo, né? Ô, Edu, Oi, pode uma falar. dúvida, mano. Uma dúvida naquele gráfico lá. Uhum. Colocar teste end-to-end, né? Funcional, integração e unit testing. Essa barra que tem à esquerda, slower, Boa, faster, o que significa isso? Eu tipo, não peguei isso, não. boa. Acabei passando batida aí. Mas é o seguinte, o teste unitário, ele, de certa forma, ele é mais rápido de ser executado ali, de ser testado e tal, de forma geral, tá? Uhum, Do que o teste end-to-end, principalmente por conta que no teste unitário, a gente não se trata de manipulação de teste de dados reais ali, né? A gente uhum. vai ver que os dados dos testes unitários são mockados. Eu vou explicar mais para frente o que é um mock. E já no teste end-to-end, não. Ele, de fato, ele testa ali com os dados reais, vamos dizer assim, é uma manipulação real, por isso que ele é mais demorado, vamos dizer assim. Oh, você está enxergando aí a conversa para. Aham. Tá, A beleza. Márcia levantou aí, né? Pode falar, Márcia, por favor. Isso. Como uma pessoa que não zero de conhecimento na área de dev, por exemplo, quando você faz esses testes,
você precisa realizar todos, ou é um, ou é outro, ou é outro? Boa pergunta. Você pode realizar separadamente. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação, eu posso ter apenas testes unitários. Eu posso ter apenas testes de integração também, mas talvez, né, não faça tanto sentido assim, seja interessante eu ter os testes unitários, testes de integração. Nem sempre a gente consegue ter todos. Em alguns cenários, eu acredito que seja interessante ter, por exemplo, pelo menos um teste end-to-end, mas não necessariamente ali. Eu acho que depende um pouco do contexto, mas é interessante a gente ter todos os tipos de testes, se for possível, mas dá para fazer separadamente também. Tipo assim, ter apenas um tipo, Beleza, obrigada. beleza? Boa. Mesmo, mesmo, mesmo os testes de integração, a gente consegue fazer eles isolados de teste unitário? Consegue, mano. A Dá gente pra fazer teste de consegue. integração isolado? Caraca, que da hora. Isso, Tipo assim, você pode criar uns testes ali que em um componente integrado com um serviço, mas dentro do escopo dos testes do componente, você não tem nenhum teste que teste ali unitariamente. local. Nem sei Sim. se, né, se é certo falar assim, mas você pode. É o que eu falei, talvez não faça tanto sentido, né? Tipo assim, é Uhum. interessante ter os testes unitários ali também, mas Beleza. pode. Andrezinho entrou aí, falei, né? Beleza. E aí, Andrezinho, E aí, boa. pô, bom demais? Boa noite. Levanta a mão aí. Beleza, André. Beleza. Bom, Ô, seguindo aqui, tá uma então. correria aqui, mano. Agora que eu vi a mensagem lá que vocês tinham mandado. Tranquilo. Boa. Seguindo aqui, então, eu coloquei um slide, né, para a gente falar aí sobre o propósito do teste unitário, de fato, e talvez a importância dele ali, as vantagens de ter ele, né? O propósito dele, de fato, eu coloquei ali, que é testar a menor unidade do seu código. Quanto mais na base está o seu código, menor é o custo para a correção do problema. Acho que isso é meio óbvio, assim, porque quanto mais você antecipa um problema, menos custos você vai ter, né? Imagina que, pô, foi tudo desenvolvido e chega lá no end-to-end, deu um pau. Então, assim, levou muito mais tempo para ser descoberto e tempo é valor também. Então, assim, quanto antes você pegar um problema, melhor. Nos tópicos aqui de importância, né, de benefícios, eu coloquei menos bugs, ou seja, se você implementa os testes unitários, você provavelmente vai gerar menos bugs aí, justamente por isso, porque se você desenvolve ali uma nova feature e o teste unitário para aquilo em paralelo, você meio que já evita ali que algum comportamento quebre, né? Sendo que você precisa montar os testes de forma coerente, claro, mas se você fizer isso, você já evita que, que bugs ali sejam criados ali em tempo de desenvolvimento mesmo. E menos bugs significa que a gente tem mais tempo para desenvolver valor, para desenvolver feature e demanda de valor, de fato. Ajuda na criatividade e inovação. Esse aqui talvez seja curioso, mas eu achei interessante colocar, porque pensei da seguinte forma: supondo que você tem uma nova feature para desenvolver, ou você tenha algum recurso ali na sua aplicação que você precisa complementar algo, alterar, os testes unitários, de certa forma, ele vai te passar uma certa segurança para mexer naquilo ali e alterar. Às vezes você tem uma solução bacana, tipo, de alterar o que já está lá, só que você fala assim, pô, mas e se eu quebrar isso, sabe? Às vezes está meio complexo, você fala, acho que eu vou fazer da maneira mais básica aqui, mesmo que não seja ideal, mas por medo de quebrar ali e tal. Então, ele te passa uma certa segurança para você implementar isso da forma que você deseja ali, e ele vai acusar se caso quebrar alguma coisa. Os outros dois últimos aqui, eles estão meio que interligados. Eu coloquei documentação viva e onboard de novos colaboradores, porque, querendo ou não, os testes unitários, eles são uma documentação viva. Imagine que um novo colaborador, né, chega na empresa ali para mexer numa aplicação, e ele tem um método lá, mas no método, apesar de ter um nome coerente e tal, não está explicitamente ali o que de fato, às vezes, ele recebe como dado para manipular e tal.
E aí, se você entrar no teste unitário, provavelmente você vai ver isso de uma forma mais clara. Tem a descrição lá para cada teste, a gente vai ver. E tem lá os mocks também que mostram para a gente o que ele espera ali, né, que seja recebido como parâmetro naquela função, como aquela função vai manipular aquele dado, como ela vai retornar. Então, assim, de certa forma, é uma documentação viva. Outro ponto que eu achei interessante trazer aqui também é a diferença entre os testes unitários e os testes de integração, já que eles estão mais próximos ali, né, da base da pirâmide, talvez sejam um pouco parecidos, assim, entre aspas. Então, eu resolvi trazer alguns pontos aqui para diferenciar. O objetivo, né, de teste unitário, então, é testar uma unidade individual de código, isoladamente. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando ali de um método, né, de uma função, ou então uma classe específica ali, algo, um escopo menor mesmo, do seu código. Já o objetivo do teste de integração é testar a interação entre várias unidades, vários serviços, funções, componentes, enfim, escopo, né? Como eu falei, o teste unitário, né? Focado em uma função, método, classe específica, e o teste de integração, várias funções, métodos, dependência externa. Então, geralmente, os testes unitários, quando ele tem alguma dependência externa, vamos dizer assim, ele normalmente é substituído por mock, essa dependência. Mock, basicamente, é um objeto simulado ali do comportamento de um objeto real ali, né, no ambiente de teste. A gente vai ver como utilizar mais para frente. E já o teste de integração, ele possui ali várias dependências reais, né, dependências externas reais, como serviço de banco de dados, verificar a integração real com o serviço ou com a API, por exemplo. Pode falar, mano. Então, uma coisa que diferencia bastante entre um teste unitário e um teste de integração seria justamente essa ideia dos dados reais ou dos dados fictícios, né, os mocks da vida, é isso? Exatamente. Bom, Porque, por exemplo, pensa assim, um teste unitário para um componente, ele tem que garantir que aquilo ali do componente funcione. O teste de integração, não, ele tem que garantir que, a partir daquele escopo do componente, ele depende de um serviço para funcionar corretamente. entendi. Então, Seria é um teste para saber se o outro serviço está funcionando, se eu estou conseguindo receber aquela eles, informação se eles estão corretamente, funcionando em conjunto. em conjunto. Além de você receber aquilo corretamente, você trata isso corretamente, entendeu? Entendi. Pô. Não são com dados estáticos, né? A gente falou de dados reais, mas só para corrigir aqui, não necessariamente são dados reais, mas são dados estáticos ou dados integrados mesmo, né? E é um dado que está fixo ali colado no código, né? Isso, Fixado no código, Boa. exatamente. Questão de velocidade, né? Como eu disse lá no início, que você perguntou da barrinha, né? O teste unitário, ele é mais rápido justamente por isso, porque ele não envolve operações ali de entrada e saída, né? Já os testes de integração, ele depende disso, então já são um pouco mais lentos aí do que os testes unitários. Aqui eu trouxe só um slide com os ícones aqui de alguns frameworks e ferramentas. Vou passar meio que por cima aqui, assim, só para dar um overview mesmo de cada um, até porque eu nem tenho tanta experiência assim com todos, mas cada um aqui tem talvez um propósito e tal. Esse vermelhinho aqui é o Jest, que é o que a gente vai utilizar hoje. O foco dele aí, principal é teste unitário e teste de integração. Mesma coisa, o Jasmine. Porém, o Jasmine, né, que ele, até por padrão, é utilizado ainda, né, com o Angular, mas ele funcionava em conjunto com o Karma, porque o Jasmine, ele basicamente é um framework de comportamento, é ele que define, no caso, tipo, a estrutura, a sintaxe, para você escrever os códigos de fato, mas na hora de executar os testes, o responsável por isso é o Karma, e ele executa os testes no navegador.
inclusive até uma certa vantagem, assim, porque ele tem essa questão de executar no navegador, então a gente sabe que, às vezes, alguns navegadores têm alguns comportamentos diferentes e tal, então ele ajuda nesse sentido também. Não sei muito bem como é que é a configuração e tal, mas sei que tem isso. O Mocha aqui, eu particularmente, sendo sincero, eu nem conhecia até um certo tempo atrás, mas ele também é voltado para teste unitário, teste de integração. E a gente tem aqui também o Cypress, que é para teste end-to-end. O Jest, ele tem até eu vou deixar no final uma referência de um artigo de um cara que ele é bem conhecido assim na comunidade Angular, e ele falou que o Angular vai passar a usar por padrão o Jest, em vez do Jasmine. Não sei exatamente a partir de qual versão, mas ele tinha falado isso. O Jest ele é mais simples de configurar, ele é mais rápido, até porque ele não precisa, né, de rodar num navegador e tal. Ele tem recurso ali de mock integrado e tal, bastante coisa. É bem parecido com o Jasmine também, mas ele acaba tendo essa vantagem de ser mais rápido e tudo mais. Ele, basicamente, em vez de executar os testes num navegador, ele executa num ambiente Node simulado. Então, ele não tem necessidade de um navegador real. Então, quando você compila um componente, tem por trás, né, tem uma lib, JS DOM, que ele utiliza para gerar ali, né, um documento, né, um, um arquivo ali de interpretação de navegador, mas porém simulado. Então, ele não precisa do navegador, de fato, para fazer aquilo ali. Essa lib já faz isso. Ferramentas e frameworks aqui ainda, né? A gente, então, vai falar um pouquinho das configurações do Angular com o Jest. E aí eu separei basicamente três tópicos aqui, que é remover as dependências do Jasmine, do Karma, né? Instalar o Jest e configurar. Então, acho que agora seja mais interessante eu compartilhar um pouco a minha tela aqui. Só um minutinho Boa. que eu vou alterar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Boa. Então, eu montei um projetinho demo aqui. Ele é básico, assim, de certa forma. Eu tenho dois componentes que eu criei e testei e criei esse teste, a gente vai passar por eles, tá? Mas antes, eu queria mostrar aqui os passos que eu fiz para poder instalar e configurar isso. Primeira coisa foi remover, então, as dependências do Jasmine, do Karma, lá no package.json. Então, eu vim aqui e simplesmente removi na mão mesmo, tirei as referências desse cara. Caso tenha, né, arquivos aqui também de configuração do Jasmine, do Karma também deve ser removido, caso seja feita a migração aí. Aqui no AngularJSON a gente também tem que remover esse objeto de teste aqui, que ele é para configuração do Karma mesmo e do Jest. Aqui a gente fala que, tá vendo que o test runner aqui, né, vai ser feito com Karma e tal, então a gente não vai precisar disso mais aqui. Beleza, removemos as dependências, então a gente pode ir para a instalação. Agora que eu tenho o comando aqui perto, deixa eu ver. Vou mostrar para vocês. Aqui. Eu instalei ele com algumas flags aqui, vou explicar um pouquinho, mas basicamente, por se tratar de uma dependência ali de teste unitário e tal, muitas vezes isso não depende em produção, então eu instalei ela como dev dependency, ela vai funcionar ali em modo de desenvolvimento, tá?
Na segunda parte aqui eu tenho esse types.js, que ele basicamente é um pacote, né, que fornece definições ali de TypeScript para o Jest, é necessário também. E aí coloquei o Jest aqui, né, que é o cara que eu quero instalar de fato, o framework. E por último, eu setei um preset aqui do Angular. Quando a gente não utiliza esse preset, tipo, a gente tem que fazer muitas configurações manuais e tal, e às vezes acaba se tornando um pouco mais difícil. Eu, particularmente, inclusive, as experiências que eu tenho, assim, foi utilizando o preset já, muita gente recomenda para o Angular já utilizar esse cara, tá? Então, beleza, executei o comando automaticamente aqui, né? Ele vai instalar as dependências para mim, e eu preciso, além disso, criar um arquivo na pasta raiz aqui do meu projeto, setup.jest, e importar o preset aqui para ele poder setar essas configurações. Ah, pronto, feito isso, está instalado o Jest na aplicação. Partindo para as configurações aqui, aqui embaixo a gente tem, eu instalei de certa forma, configuração básica aqui, tá? Provavelmente tem muitas configurações lá na documentação também, se tiver interesse aí de saber mais o que dá para fazer e tal, tem bastante coisa. Mas, basicamente, você tem aqui o preset, esse arquivo aqui ele deve ser executado assim que o ambiente de teste é criado e tudo mais, né, para poder configurar certinho. Aqui os arquivos que ele vai ignorar, dessas pastas de Node Modules e da pasta de build também. E aqui a gente só passa para ele o tsconfig, né? Que é o cara aí que configura a compilação dos testes aí, né? Na nossa aplicação. Inclusive, a gente precisa alterar nele também, onde ele tem uma referência do Jasmine, que a gente coloca Jest e Node. O Node ele é necessário colocar aqui, se eu não me engano, porque o preset de Angular, ele depende de APIs aí do Node. Já ia perguntar isso agora. Por que agora precisa do Node? Ele é necessário aqui porque o preset utiliza algumas APIs lá e ele depende desse cara. Boa. Isso você montou a configuração para rodar o Jest com o Angular, né? Porque o Angular, por padrão, ele vem com o Jasmine e com Karma, né? Isso, exatamente. Boa. Aí, na sequência, eu configurei aqui o comando de coverage, a gente vai ver também mais para frente, e defini que para o build ali funcionar e tal, né, ele tem que ter no mínimo 70% para cada categoria ali do coverage. Vou explicar também o que é cada dessas categorias aqui, tá? Beleza. Então, vamos primeiro para o button component, que foi o primeiro componente aqui que eu criei. Vou comentar ele aqui. E vou executar ele aqui também para a gente ver. Pode falar, mano. Você está rodando o projeto para ver se está tudo certo? Ou Eu vou mostrar tá. o que Beleza. eu testei, tipo, aqui Tá. no componente, tal, como é que ele funciona, tá? Só estou rodando ele aqui de fato, para a gente entender como é que ele funciona. Opa. Então, esse componente aqui, ele é simplesmente um botão normal, e ele recebe, né, um texto para poder ser exibido aqui no meio, e tem um método, tem um output aqui, um event emitter, ele vai emitir um evento quando for clicado. Então, press button, se eu clicar, ele emite um evento, beleza? E aqui eu tenho só um botão, que eu defini o clique dele, o método de press button, e eu coloco o texto que eu recebi aqui. Aí nos testes aqui,
Deixa eu voltar aqui no App Component, só para vocês entenderem. Aqui o teste que eu passei, né? Se eu colocar aqui teste, ele vai exibir lá teste. Então, o texto que eu passo para ele aqui, ele exibe lá. Esse cara aqui, o teste dele, de certa forma, é simples. Eu vou explicar a estrutura aqui, tentar explicar rapidinho aqui a estrutura do teste, como é que ela... Normalmente, quando você gera um componente, ele já vem com um arquivo spec, tá? E esses arquivos .spec que o Jest enxerga, ele tem um escopo aqui, um describe, né? Ele é uma função global aí do Jest, e ele simplesmente agrupa os testes relacionados ali. Então, a gente tem um agrupamento aqui para o componente. Beleza. Before each. Pode falar. Né? Esse describe, esse primeiro parâmetro, você colocou button component. Esse primeiro parâmetro aí, button component, eu posso colocar qualquer nome, qualquer texto, ou tipo, tem que ser obrigatoriamente? Eu poderia tipo, dizer assim, esse aqui é o teste Esse da aqui tela pode... tal, da tela de... Ai, caramba, da tela Esse aqui é o nome do seu script. cadastro. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, testes do button component. Boa. Vou colocar. Entendeu? Aqui, se a gente ver, eu passo para ele, né? Um nome e uma função. Aqui a gente definiu só o componente como o componente que de fato a gente quer testar. Boa. E aqui a gente tem a fixture. Eu vou explicar o que é ela um pouquinho mais para baixo, quando a gente chegar nesse cara aqui. Mas, na sequência aqui, então, a gente tem o before each, que ele é uma função aí que vai ser executada antes de cada teste que a gente tiver. Cada it desse daqui, cada bloquinho desse de it é um teste. Então, antes de executar cada um desses, a gente passa pelo before each, tá? Beleza? Aqui a gente tem por padrão, né? O test bed, que ele vem da API do Angular, e ele configura ali, né? Inicializa um ambiente de teste para o Angular, e aí ele que permite a criação do componente, a injeção de dependência aqui. No caso, eu estou com um componente standalone, então ele já faz o import aqui direto, né? Mas, por exemplo, se fosse um componente de um módulo, aqui ele estaria dentro de declarations e injetava o componente aqui dentro. Mas como é standalone, ele usa o import. O compile, pode falar. Socando pergunta, né, cara? Uhum. No before each aí, só dúvida. Eu vi que você colocou um async await aí, cara. Tipo, qual que é? Por Ele, que por padrão, ele já até vem, tá? Uhum. Porque pode ser que, tipo assim, a gente tenha algum teste ali que faça um comportamento assíncrono. Então, ele está ali justamente para comportar esse cara, para não executar um teste na frente dele antes do outro terminar. Boa. Senão, ele executa o before it antes do outro teste terminar e perde ali a referência. Entendi, ele segura. Entendi, tá bom. Bom. Tá, aqui a gente tem, então, a gente está setando fixture. Fixture, basicamente, é um objeto retornado por esse cara, né? Pelo test bed, create component. Aqui a gente está, basicamente, criando uma instância do componente. A gente cria uma instância desse componente e fornece acesso a ele, né? Então, o fixture, basicamente, nada mais é do que uma instância desse componente. Aqui a gente, né, pega aqui eu estou vendo aqui que a gente está com componente instância, fixture ponto componente instância, né? O fixture, talvez, então, ele seja, tipo assim, algo além da instância, tá? Mas a gente consegue pegar a instância a partir dele, que é importante para a gente nesse caso. E na sequência a gente chama o fixture detect change para realmente forçar a detecção de mudança ali no componente, né? Então, tipo assim, ele realmente aplica as mudanças que ocorreram ao componente, de acordo com os testes que foram acontecendo, entendeu? E aí ele cria uma nova instância aqui e reseta isso.
Normalmente a gente já, quando gera o componente, ele já vem com esse teste aqui de criar o componente. Então ele só espera que o componente realmente foi criado. E aqui esses dois outros eu criei. Então esse primeiro aqui, a gente está falando que o HTML, né, de fato, ele tem que exibir ali o, o teste, o texto dentro do botão, o texto corretamente. Então aqui eu já utilizei, eu moquei, né, aqui o texto com o que eu quero, pode ser qualquer um. E aí eu disse que o text do componente, que é esse cara aqui, ele tem que ser igual àquilo que eu criei. Tem que ser igual não, né? Eu estou atribuindo o valor nele. Eu estou falando que esse cara é igual a esse aqui, beleza? Detectei as mudanças, depois eu fiz a mudança ali, né, no HTML e tal. E aqui eu fiz a busca no, no meu arquivo, e eu peguei pela Query Selector de button, né? Eu tenho algumas outras formas aqui de fazer isso, tipo, se eu quiser pegar por CSS e tal, mas aqui eu só quis demonstrar que dá para a gente fazer isso. E aí eu disse, aqui, né, eu estou esperando que esse cara, ele contenha o texto que eu defini. Então, por exemplo, vamos supor que eu defino o texto do componente como botão de, opa, botão de teste. E vou rodar aqui o comando para a gente testar esse cara. E já vou rodar ele com coverage também, para a gente ver como é que é a tabelinha e tal. Bom, então ele mostrou aqui para a gente que de fato falhou. E é interessante que ele mostra aqui o motivo, né, certinho, o que aconteceu e tal. Então, ou seja, ele estava esperando que o meu texto fosse esse daqui. Porém, o texto que de fato estava setado no componente era outro, por algum motivo. Nesse caso, porque eu alterei aqui na mão mesmo. Então, ele deu falha, porque ele falou assim, pô, lá no HTML, o texto que está sendo exibido no botão não é esse daqui que você definiu na variável, não. Não sei se deu para entender exatamente, mas qualquer coisa, pode falar. Eu sim, cara. Aqui, como eu gerei com a tabela de coverage, então, além dele mostrar aqui os arquivos que ele testou, ele me mostrou também a tabelinha de coverage aqui. Se eu tivesse rodado só npm run test, ele teria executado e mostrado só essa parte aqui de cima. E eu consigo também rodar o npm run test watch, que é o que eu configurei lá. Então, quando eu rodo isso daqui, é como se ele estivesse executando ali em tempo real. Então, tipo assim, se eu vim aqui, alterei alguma coisa e salvei o arquivo, ele já faz o teste novamente na sequência. Ô, Edu, Oi, pode falar. a configuração que você fez pro coverage lá, você consegue voltar rapidinho ali no package, só para ver como que você Sim, fez? Ah, entendi. Quando você passa esse parâmetro coverage pro Jest, ele já monta essa ele já tabelinha para mostra. você. Esses, e aí essa tabelinha que você montou, ele mostra ali os componentes que ele passou para fazer o teste, que ele teve que passar, e aí as linhas que ele, É, isso aqui é percentual, né? Tá, beleza. isso, é percentual. Deixa eu falar Percentual aqui um de pouco. linhas que tá certo, percentual de funções que estão certas, e branch, o que seria branch? Então, branch é as ramificações, né? Tipo assim, eu tenho um if else, um switch case e tal, então ele verifica se eu cair em todos os cenários, entendeu? Boa. Tipo, eu tenho um if se texto botão é teste.
Se não, tal. Aí, tipo assim, ele validou tanto caindo no if, tanto no else, entendeu? Nos dois testes. Deixa eu ver se tem jeito de eu... no próximo componente vai ter um caso desse, a gente consegue ver certinho. E as functions aqui são as funções. Então, por exemplo, aqui nesse meu caso, eu tenho uma função só, né? Tem o press button. Então, por exemplo, vamos supor, aqui eu verifiquei se o texto está exibindo, mas se eu tirar o método que testa de fato o press button ali, a gente vai ver que vai ficar em 50%. Pelo menos é o que se esperar, né? 50%? 50% não, zero, foi mal. Ah, tá. E só tem um. É, Ué, ficou mas ficou 50. 50%. Ah, não. Ficou 50%. Por quê? Agora eu fiquei curioso, hein? Ele não tem outro método ali, porque será que ele está identificando, sei lá, o output como método? É, Mas ele considera o percentual de métodos que tem dentro do coisa e quantos deles estão sendo testados. Que da hora. isso, exatamente. Nesse caso aqui eu fiquei curioso para saber por que ele colocou 50%. Depois, se eu descobrir, eu jogo lá no grupo, informo, mas provavelmente era para ficar zero, né? Eu entendi aqui. Ele ficou 60%, como é que é, Edu? Mesmo você comentando, você chama qual método? O clique, né? Isso. Eu tenho um método no meu componente, e aí, tipo assim, eu Sim. comentei o teste para esse método, ou seja, eu não estou testando ele. Aham. Como eu não Sim. estou testando nenhuma função do meu componente, eu imagino Sim. que aqui fosse mostrar zero, entendeu? Mas ele mostrou 50. Entendi. Será que ele tá considerando o decorator lá como componente, mano? Porque. Eu acho que não, porque o decorator, ele, de certa forma, ele é só Então. um statement, ele é só uma declaração. Mas eu acho que a branch, nesse caso, é a própria classe, entendeu, Não, Kainan? não é o branch, é o functions que tá em 50%, tá vendo? Ah, Functions. Ele fala functions. É. Mas se você for olhar, a classe, quando ela compila para o JS, ela vira uma function. Então talvez seja Então é por isso, isso, pode ser. não pode entendeu? ser isso. Ele Boa. instancia a classe, então ele executa a função que representa a classe. Então, ou seja, você tem a função da classe e a função press button. A da classe ele executa sempre, a press button não. Então, nesse caso, tem uma função de duas. Deve ser por isso que é 50%, entendeu? Pode ser. Entendi. Boa, pode ser. E aqui no segundo método, basicamente, então, tipo assim, a gente vai testar ali, né, se o evento é emitido quando eu clico no botão. Então, o primeiro passo, deixa eu remover esse daqui, vou colocar do lado, a gente consegue comparar. Então, tipo assim, o que eu fiz aqui, né? Eu tenho um espião que ele vai espionar o onClick, o emit ali do onClick. Esse espião ele funciona como? Ele vem do próprio Jest aqui, né? A gente consegue utilizar jest.spyon e a gente passa um objeto para ele e passa um método. Então, tipo assim, como a gente tem o método de emit dentro do onClick, a gente consegue passar aqui o método, o objeto e o método que a gente quer espionar. E aí ele fica aqui. Na sequência, eu peguei o botão e aí eu fiz o clique no botão, logo em seguida. E aí, o que que eu espero? Eu espero que o onClickSpy, que é esse cara que está espionando, seja chamado a partir do momento que eu cliquei no botão. Então, a gente viu que estava dando sucesso e tal. De fato, isso daqui foi feito. Então, aí ele pegou a emissão aqui do botão. Então, está funcionando. Beleza. Tem uma parada interessante também, que a gente, caso, tipo assim, essas tabelinhas aqui, né, às vezes a gente acha ela não é tão visual ali e tal. Quando você roda o coverage, ele gera essa pastinha aqui no gitignore e tudo mais, mas ele tem alguns arquivos aqui, né, que relatam ali o que foi gerado no coverage. E aí eu vou rodar aqui, por exemplo, o live server. Aqui. Depois eu terei que trocar a minha tela para vocês verem, mas depois eu mostro. A gente consegue basicamente ver essa tabelinha de forma bonita ali no navegador. Pode falar, mano. Cara, essa parada, acho que então deve até cair no git ignore aí, porque provavelmente é para você
sei lá, num em tempo de execução não, ali tipo numa pipeline ou em algum lugar assim, você conseguir configurar para fazer o teste e exibir esse teste para aquele Isso. cara, né? E ele não é comitado, Tá. ele não é pro Git, Consegue né? configurar. Que da hora, mano. Consegue configurar na pipe que para rodar, né, o comando de coverage, aí ele gera esses arquivinhos aqui Uhum. e a gente consegue integrar isso na pipeline e tal, ter ali uma exibição legal da tabela de coverage e tudo mais. Oi, Edu, isso aí, como que seria para você exibir dentro da pipeline? Boa pergunta. Bom, eu já fiz na pipeline do Azure DevOps ali, né? Então, tipo assim, não sei, acho que acredito que não mude tanto, mas basicamente, tipo assim, a gente precisa utilizar, eu não sei falar o nome exatamente agora, mas tem ali os recursos da pipe que a gente consegue pegar para poder executar os comandos, né, de teste. E também tem um outro recurso que a gente consegue importar, eu não lembro o nome aqui agora exatamente, mas que a gente consegue pegar o arquivo gerado a partir do comando que a gente executou. E aí, a partir desse arquivo que é gerado, que é esse XML aqui, ele consegue montar a tabelinha lá. Então, tipo, eu não sei se para cada pipe provavelmente tem algum tipo de como se fosse ali um pacote, né, uma lib que consegue tratar isso, mas é nesse sentido. Boa, Só, boa. só curiosidade, eu achei interessante que assim, o relatório, ele vem num XML, ele não vem num HTML, né? É, mas tem como configurar, mano. Para HTML, porque É, é, esse XML aí provavelmente ele deve fazer alguma coisa lá para exibir agradável, né, para o navegador, né? Tipo, deve ter uhum, alguma folha de estilos, alguma coisa é, assim. exato. Mas a gente consegue configurar, assim, mano, o jeito que a gente quer exportar esse arquivo, tá? Top. Alterar. Porque se for Tá? exportar pô, com HTML, essa da hora tá dando risada que eu falei top, a Márcia deu risada aqui de. Ah, boa. Mas dá assim, mano. Não vou lembrar aqui agora, assim, mas é tranquilo de fazer também. É nessas configurações aqui do package.js, tá? Dentro de Jest aqui, você configura como que você quer exportar seu arquivo de code. Top, mano. Então, acho que vou partir para o outro componente aqui. Não sei se eu já estou. Deixa eu executar ele só para mostrar também. Ô, Edu, isso que eu Oi, ia perguntar, cara. Você tá em um projeto só, né? E aí estou você em um tá usando. projeto só. Você tá, hã? Tô em um projeto só, Um isso. projeto só. O primeiro teste que você só rodou em um componente, que era no button. É, mas ele pegou o outro aqui também, tá vendo? To-do list. Hum, Ele pegou, a isso gente porque, tava. isso porque de alguma forma você configurou para ele só rodar em um e não rodar em outro, tal? Não, tipo, é porque eu só. Cadê no app aqui, ó? Eu comentei, tá vendo? Aí, Ah, tá, entendi. Aí, aham. Tá, mas ele não fez o teste. o teste foi feito nos dois. O teste ele faz então, dúvida, ele faz o teste, ele roda o teste nos componentes que estão instanciados a partir provavelmente do Bootstrap, né? Do Bootstrap e do Angular, que eu digo, né? Tipo do app, do que Isso. inicia o Angular, né? Ele varre aqui todos os componentes que possuem o arquivo de spec aqui e Aham. executa esses caras. Então, por mais que ele está comentado aqui, o arquivo de to-do list, ele existe aqui, né? Então, ele passa por esse cara também e testa ele Ah, também. entendi. Mesmo se ele não estiver sendo usado, ele ainda é testado, entendi. Ele testa. Isso. Boa. Exatamente. É, aí não, puxa, mas... Aqui eu só criei um componente ali de adicionar ali um to-do list, né? Tipo, alguma tarefa na minha lista ali. Então, por exemplo, caminhar. Adicionei, vou colocar aqui cozinhar, natação, sei lá. Beleza. Aí, eu tenho um componente que só adiciona, né? E remove aqui as tarefas que eu quero.
Então, basicamente, esse cara aqui, ele já é um pouquinho mais complexo ali do que o Button, mas tranquilo também. Ele tem um método de adicionar a tarefa, de validar uma nova tarefa que vai ser criada e de remover essa tarefa da lista. Esse é algo que eu preciso mostrar aqui. Acho que a gente pode ir para o teste mesmo, dá para entender. Ah, tá, então aqui a gente tem aquela mesma estrutura, a mesma coisa, tá? Inclusive no outro eu não mostrei a questão do describe, mas, por exemplo, vamos supor que, eu já vou começar com isso porque eu vi aqui, acho interessante de mostrar, por exemplo, vamos supor que dentro do método de adicionar uma nova tarefa, eu quero fazer mais de um teste para esse mesmo escopo aqui. Então, talvez seja interessante eu vir dentro do describe do componente, né, que é o escopo do componente inteiro, eu vim aqui criar um novo describe. Tá? Eu não sei se acho que eu não. Deixa eu ver aqui se eu colocar essa simplesmente versão. Ah, não, tem alguma coisa errada aqui na sintaxe. Espera aí, isso falta no Eu acho que parênteses. acho que é o. Isso, fecha, isso. Então, tipo assim, eu consigo, aqui dentro, vamos supor, eu quero colocar aqui o método de adicionar um escopo, né? De adicionar novas tarefas. E aí, para esse método, aqui, método de adicionar novas tarefas. E para esse método, eu tenho mais de um teste. Então, por exemplo, tenho dois testes aqui dentro. E aí eu consigo, basicamente, organizar aqui dentro, sabe? Separar isso. Interessante também, talvez se tiver um escopo maior ali, né? Um agrupador, né, de. Um agrupado. Isso. Mas basicamente aqui a gente tem a mesma estrutura, tá? Mesma coisa. Tentar explorar aqui algumas coisas um pouquinho diferentes, mas aqui eu tenho um spy, que é aquele mesmo esquema, né? Então, tipo, eu tenho um espião aqui do meu método, que é validar nova tarefa, esse cara aqui. Aliás, desculpa, eu vou mostrar o passo a passo desse teste, que eu acho que vai ficar mais claro. Mas aqui, ó, eu vou colocar lado a lado também e remover esse cara aqui. Então, vamos lá. Eu vou testar o meu método de adicionar nova tarefa. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é validar se o método de validar aqui, né, ele tem que retornar true para eu continuar o meu método. Então, o que eu faço? Eu crio um espião para esse cara e, na sequência, eu já coloco um mock implementation aqui como true, ou seja, eu estou definindo que o meu retorno desse método vai ser true. Vou tentar mostrar aqui algumas outras opções que a gente tem. Sinceramente, eu nem sei se em todas, tá? Tipo, é bastante coisa e tal, mas a gente tem mock reset, mock reject value, mock name, mock return this. Eu acho que talvez esse cara, opa, talvez esse cara aqui deve funcionar parecido com o mock implementation, acredito eu. Basicamente, você tem que passar uma function para ele ali. Deixa eu ver se ele. Não. Ah, tá. Eu tenho que retornar uma function mocada. Mas, enfim, tipo assim, seria basicamente o mesmo comportamento. Tem vários outros caras aqui, eu nem sei para que todos servem exatamente. Mas nesse caso aqui, eu configurei que esse método de validar a nova tarefa, ele vai retornar true, que é basicamente ele só verifica se a descrição dessa nova tarefa é diferente de vazio, senão ele não cria. Então, beleza, a primeira coisa que eu fiz que eu tenho que validar esse método, eu criei aqui um espião para ele. Próxima coisa que eu tenho que fazer, aqui eu estou criando uma nova tarefa com a descrição que foi colocada lá no input. Então, aqui eu só estou definindo essa descrição mocada aqui, como jogar futebol. É como se ela estivesse simulando o que viesse desse input. E aqui eu peguei o tamanho da lista inicial, tá?
porque eu vou precisar fazer um push nela aqui, ó, eu vou precisar incrementar essa nova tarefa nela. Então, eu peguei aqui o tamanho dela, antes de incrementar. Na sequência, eu chamo o método de adicionar a nova tarefa. Aí, o que deve acontecer quando eu chamo esse método aqui, então? O SPY, né, que está vigiando a validação aqui, que é chamado aqui, ele tem que ser chamado, ou seja, ele vai ser chamado aqui, e aí, como a gente mocou ele aqui, a gente consegue validar isso, né? Então, ele tem que ser chamado. Segunda coisa, o tamanho da lista, ela tem que incrementar um. Então, isso porque a gente definiu o return true aqui, né? Se a gente definisse false, ele não ia fazer nada disso, só para reforçar. Então, aqui, como é true, a gente incrementa a lista, o tamanho da lista como mais um, e aqui a gente valida também, a gente pega o cara que foi incrementado e valida, né, se a descrição, pelo índice dele aqui, se a descrição é o cara que a gente adicionou. De boa? Alguma dúvida? Um comentário? Tô falando muito aqui. Ô, Edu, não, de Hum, boa. Eu entendi. Eu tô matutando uma outra dúvida aqui, não necessariamente desse contexto aqui, mas uhum, eu fiquei com uma curiosidade. Tava conversando aqui em paralelo com a Márcia, e tipo assim, quando você faz você montou o teste de integração, desculpa, o teste unitário e tal, aí assim, uhum, pô, para facilitar, né, no próprio Angular, lá você tem a questão de componentes, que você cria os componentes e tal, e você fala assim, poxa, esse botão aqui, ele é um botão que ele tem, sei lá, uma regra tão complicada, ou ele é um botão que eu vou poder reaproveitar, alguma coisa assim, então eu vou isolar uhum, esse cara aqui, por questão de aproveitamento do Angular mesmo, né? aham, Aí nos meus testes, tipo, pô, mas o meu teste é o meu teste dessa página aí, que é a página de to-do list. Só que o botão dele é uma regra tipo, eu separei os dois. Quando eu faço o teste unitário, eu faço o teste da tela e faço o teste do botão isolado, certo? É isso? Tipo, uhum. eu tenho que fazer os dois de maneira isoladas. E, Mano, não não sei sei se, se entendi. Acho que eu buguei. vamos lá, o meu botão de. Imagina que assim, aquele botão de adicionar Ah, isso, esse cara aí, ele tem uma regra gigantesca. Sei lá, eu clico, ele pá, um monte de regra, e aí eu olho e falo assim, pô, eu como programador, falo, meu, eu vou isolar esse cara, esse componente, porque ele é muito grande, tem muito código, para não misturar com o resto Não, eu isolei esse cara, criei um componente à parte, botão adicionar. certo. Quando eu vou montar o meu teste unitário, Uhum, eu faço, obviamente, os testes no botão e faço os testes para esse cara, certo? Para a tela em si, certo? Porque são dois aham, componentes, um dentro do outro, não um componente dentro do outro. uhum. A partir desse momento ele começa a ser considerado um teste de integração, como que, tipo, não, né? Não. É um teste unitário porque, tipo, pensa que assim, a informação que eu tô usando, Uhum, apesar de eu ter isolado os dois ali, é, a entrega ali do teste, ele é uma entrega conjunta. Então, tipo, é o adicionar tarefa, entendeu? uhum. Entendi. Por exemplo, aqui, né, eu tenho o botão aqui de adicionar e tal, que chama o Uhum. método de adicionar. Isso. Aqui dentro, por exemplo, a gente tem a validação. Só que aqui eu moquei aqui, ó, coloquei que a validação deve ser true e Uhum. tal. Uhum. Vamos supor que eu tenho um serviço que faça essa validação, e aí, tipo assim, eu preciso de fato retornar o valor que esse serviço, tipo assim, eu preciso, para ser um teste de integração, o valor que está sendo exibido para ser feita a validação aqui, ele tem que ser uma validação que o serviço retorna se pode ou não, entendeu? De fato, sem ser um mock aqui, igual eu coloquei aqui, falando que nesse caso é true. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Seria mais ou menos isso? Você está mutado, se estiver falando. Seria mais ou menos isso, porque, tipo assim, quando a gente tava comentando aqui de lado aqui Uhum, com ela, aí ela me perguntou assim, então, tipo, o teste unitário seria, tipo, testar, por exemplo, cada
pedacinho, cada componentezinho ali, tipo o botão, ou não sei o que, tipo um teste unitário seria para cada pedaço ali? Eu falei, não, o teste unitário ele é pro tipo, conjunto daquele componente, daquela tela, né? Não necessariamente para o botão ou para o campo, sem O ter teste unitário, isolado. ele normalmente é para o método, né? Tipo assim, eu acho que a gente pode definir mais ali voltado para cada método do componente. Que é como se fosse, tipo assim, cada método do componente é uma coisa que o componente consegue fazer. Então, Uhum, tipo assim, para cada consegui recurso que executar. ele tem ali, eu testo esse recurso. É, Entendi. E aí, por que eu tô perguntando isso? Porque, tipo, olhando desculpa, olhando pra essa ideia de, tipo, de isolar o botão aham, do componente principal, mas o botão estando dentro dele, ele faz parte. Então eu fiquei pensando, cara, qual que é o contexto que ele tá inserido? Tipo, é isolado, não é? Vira integração, não vira integração? Mas eu entendi agora. Tá aqui. entendi. Boa. É, tá. A gente tem um outro método aqui, então, também, que ele valida se, tipo, se o novo item que eu quero adicionar for vazio, ele não pode adicionar na lista. Então, basicamente aqui, né, é o mesmo fluxo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é validar, pegar o tamanho da lista ali inicial. Segundo, eu vou setar o texto, vou mocar ele aqui, o texto como se fosse no input, sem nada, e vou tentar adicionar. Pum, chamei o método aqui de adicionar. Depois que ele termina o método de adicionar, eu disse que eu espero que o tamanho da lista ainda seja o mesmo. Então, dessa forma, eu comprovo que, se tiver vazio, o comportamento está correto. E, por último, remover um item. Então, para a gente remover um item, o que é feito aqui, né? A gente recebe um item ali com um parâmetro, que é o que eu moquei aqui, definir um item aqui com os dados simulados. Ah, aqui no caso, eu coloquei esse item na lista e na sequência eu chamei o método de remover ele. Mas a gente pode ver que o que esse método de remover faz? Ele salva na própria lista a lista filtrada, porém sem o item que a gente passou para o parâmetro. Então, tipo assim, eu colocar aqui, vamos supor, nesse teste, a minha lista não tem ninguém, não tem nenhuma tarefa. Se eu executar o remove aqui, ele basicamente vai retornar zero do mesmo jeito, vai funcionar, nesse caso aqui. Mas eu inseri um na lista, fiz a remoção, e aqui eu espero que o tamanho da lista seja zero, né, já que eu só tenho um aqui que eu inseri. Então, isso daqui também funcionou. Vamos fazer um teste? Eu vou comentar aqui, ó, porque a gente tem três métodos, né? Tem o de adicionar, o validate, e tem aqui fazer aquele mesmo comando, eu vou rodar de novo. Aqui ele já mostrou 60% das minhas funções. Ou seja, eu tenho três aqui, né? Então ele disse que. Ele colocou 60 ali. Vamos supor que seria mais ou menos aí 33. Seria 33 aí, por cento, 33,3, né? Para cada de percentual. Então ele disse aqui que eu testei duas, né? No caso, de adicionar e o validate. Ah, é, estranho que nesse caso, teoricamente, deu certo, né? Naquela hora, não sei por quê. Mostrou 50%. Curioso. Quando só tem um, eu acho que ele quer dar um jeito ali pra Pode ser. dizer que tem mais, tá ligado? É, Não vou considerar zero.
Exato. Mas é isso, acho que deu para entender aqui, né, o sentido da coisa, né? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, eu vou voltar a compartilhar o slide aqui, Manda bala. dando para ver aí de boa, né? Passem lá. Então, beleza. Bom, deixei então aqui as duas referências que eu... uma delas eu nem falei, inclusive foi o Gu aí, deixar os créditos para ele que me indicou essa conversa aí, dos caras de SP, que estão envolvidos lá com Angular e tal, comunidade, e bastante interessante, fala sobre testes unitários também, essa daqui, essa segunda, e a primeira é o artigo do cara lá que eu falei que é conceituado também na comunidade de Angular, e ele fala sobre as tecnologias de teste unitário com Angular tá, a partir de 2023. Interessante também. E é isso. Obrigado aí, galera. Todo mundo que participou. Se alguém estiver assistindo aí depois também, tamo junto. E qualquer coisa, entre em contato aí pelo LinkedIn. Tem um canal no YouTube também, acabei esquecendo de colocar, mas é só digitar lá também, que acho agora já tem o primeiro vídeo, né, da última palestra. Se colocar lá, IF, Grupo de Estudos Front-End, vai achar. É isso. Eu Alguma tô dúvida falando aí? aqui, tô no mudo aqui. Ah, Da hora, Edu. O Edu, eu vou depois gerar a gente pegar esse cara. Você manteve lá no eu acho que eu preciso Drive? atualizar Não, os tranquilo. slides. Pode substituir lá se quiser. Porque aí o que a gente faz? A gente gera depois um PDF e coloca também, e solta esse PDF lá pra galera ver, entendeu? Acho que ficou Boa. legal pra caramba. Eu devia ter feito isso, inclusive, na primeira palestra. Acho que ficou legal. Verdade. Eu vou E parar. deixar claro aqui também que, tipo, eu acabei não falando no início, mas eu não sou um expert aí na assunto de teste unitário, tá? Acho que o intuito aqui, de fato, é, tipo, a gente trocar conhecimento mesmo e tal. Então, eu passei tudo que eu conheço, assim, que eu mexi aí alguns meses com teste unitário. E é isso. Qualquer coisa a gente troca ideia também, aprende coisa nova aí. É só para contextualizar, o Edu, ele tá numa fase que estava literalmente pegando todos os componentes de um projeto, né, o Edu, e estava pegando cada componente de uma library lá e fazendo teste unitário para cada um desses caras. Então, mesmo ele não sendo especialista, ele já está com uma experiência bem, bem bacana ali dessa área. Boa, Então, top. Top, obrigado por vocês terem entrado também. boa. Show demais, Edu. Parabéns, mano. Muito bom aí. Valeu, Muito Andrezinho. demais, velho. Bom. Tamo junto. Eu vou parar a gravação aqui. Pode falar o que você fala. Só ia parabenizar, ficou muito bom a apresentação. Mesmo que eu não trabalhe como dev, dá para entender bastante coisa. Boa. Aos pouquinhos aí você vai integrando aí no nosso mundo também. Espero. Eu Depois tem que vou, fazer de segurança pra gente também, né, mano? E aí a gente mescla tudo aí. A gente pensa assim. Boa. Isso aí. eu já Beleza. fiz o convite. Eu já fiz o convite para ela aqui, cara. Tô só esperando ela aceitar só. Eu vou parar a gravação aqui. Se quiser ficar aí mais um minutinho. Beleza. É, Fechou.